sentar. Desde que nós nascemos, nós vivemos uma vida cheia de surpresas. Umas boas, outras ruins, umas alegres, outras tristes, umas felizes, outras infelizes. Subitamente recebemos a notícia de que algum amigo nosso, algum parente, faleceu. Por outro lado, também, subitamente, recebemos às vezes a notícia de que fomos promovidos no trabalho, no nosso trabalho, que recebemos um prêmio no nosso trabalho. Inesperadamente, recebemos o resultado de um exame que nos abala, que nos entristece, que nos faz temer o futuro. Inesperadamente, o mundo cai. E o que nós podemos fazer? Inopinadamente, recebemos a notícia de que um filho nosso, um esposo, uma esposa, um amigo, passou num concurso que era muito importante para ele e foi abençoado. Abruptamente recebemos a notícia de um acidente de familiares que perderam suas vidas. Imprevistamente, bruscamente, subitamente, de supetão, inesperadamente, inopinadamente, abruptamente, todos esses termos são sinônimos para duas palavrinhas: de repente. De repente. Coisas acontecem conosco que aparentemente são coisas que estão descontroladas. Coisas acontecem conosco que de repente dá a impressão de que nós estamos sendo embolados, como uma música do Chico Buarque, né? Roda viva, roda peão, e nós vamos sendo envolvidos, mas na verdade não é assim que funciona. O meu Deus, o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. O meu Deus, o nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das estações. Nós oramos, nós clamamos, nós choramos, nós buscamos ao Senhor e, mais importante de tudo, nós aguardamos a sua bênção. Uns aguardam um dia e o Senhor responde imediatamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor olha e cura o cego de Jericó. Outros, como Caleb, duram 45 anos para receber sua bênção. Outros, como Abraão, demoram 25 anos. Outros, como Davi, demoram 20 anos. Mas todos aguardam a resposta do Senhor. Todos aguardam o de repente do Senhor. Esse de repente pode ser imediato, esse de repente pode ser demorado, mas sempre será de repente. Se nós lemos a palavra do Senhor lá em Atos capítulo 16, nós vamos encontrar uma história muito interessante. A história de Paulo e Silas. Alguns senhores tinham uma serva que era adivinha. Ela tinha um espírito demoníaco que a fazia adivinhar as coisas do futuro. E todas as vezes que Paulo e Silas passavam por ela, ela olhava e dizia: estes são servos do Deus Altíssimo. Estes são servos do Deus Altíssimo. Um dia, Paulo não gostou mais daquela repetição, olhou para trás e disse: em nome de Jesus, sai dela. E o demônio que habitava nela, o demônio que habitava na vida dela, que a fazia adivinhar coisas, saiu dela. Só que aconteceu o seguinte: quando saiu, os seus senhores, ela era escrava, perderam a fonte de lucro que eles tinham. Então o que eles fazem? Eles pegam Paulo e Silas, levam para uma praça, dão uma surra em Paulo e Silas, os pretores, lançam Paulo e Silas na prisão, e alguns daqueles que estavam na prisão começam a ouvir alguma coisa estranha, que é um cântico diferente. Está Paulo e Silas na prisão
E ao invés deles estarem chorando, deles estarem reclamando, eles estavam confiando que, de repente, o Senhor podia fazer alguma coisa na vida deles. De repente, o Senhor que está aqui entre nós já mandou a ordem para que o anjo dele trouxesse a bênção para você nesta noite. Já mandou a ordem para que você, nesta noite, recebesse a solução para o seu problema. Se você está sem esperança, você que às vezes está nos assistindo pela internet, nada está dando certo, sua esperança já findou, orar não adianta nada. De vez em quando a gente ouve pessoas em gabinete, a pessoa dizer: eu vou orar mais para quê? Eu já oro há tanto tempo, eu não recebo a bênção, o que está acontecendo? Por que é assim? Por que o Senhor me trata dessa maneira? Mas aí Paulo e Silas estão na prisão e, de repente, enquanto eles cantam, acontece o quê? Um terremoto. E a Bíblia Sagrada diz que, de repente, o terremoto vai e os liberta. O diabo também tem os seus de repentes. Você pode estar aqui, estar nos ouvindo, estar nos vendo, e você pode, de repente, estar sendo amaldiçoado, sendo tentado. O diabo tem tentado destruir a sua vida, tem tentado destruir a sua família, porque um terremoto na mão de Deus é diferente de um terremoto na mão do diabo. Um terremoto na mão do diabo provoca suicídio. Um terremoto na mão do diabo provoca descobertas desagradáveis das nossas famílias, sobre os filhos drogados, sobre traições. Um terremoto nas mãos do diabo provoca divórcio, separação. Um terremoto na mão do diabo provoca acidentes, provoca prejuízos. Um terremoto na mão do diabo provoca descobertas de doenças e nos leva ao pecado. Mas um terremoto na mão do Senhor, de repente, um terremoto na sua vida, vindo da mão do Senhor, provoca coisas muito mais maravilhosas. Quando aquele terremoto vem, aquele carcereiro, ele toma conhecimento de que todos os seus prisioneiros estão ali dentro. E o que o terremoto faz? Ele abre as portas da prisão para Paulo e Silas. O terremoto arrebenta os grilhões que prendem Paulo e Silas. O terremoto, ele fala ao coração daquele homem para que ele se converta ao Senhor. Aqueles que estavam dormindo no meio dos ratos, no meio das baratas, na latrina, lá no lugar pior que tinha na prisão, de repente eles são libertos daquele poder. Terremotos na mão do Senhor são diferentes de terremotos na mão do diabo. Às vezes a gente não acredita muito que existe uma força espiritual da maldade que paira sobre a terra e que governa determinados lugares, e que atrapalha a minha e atrapalha a sua vida, e que na verdade o que ele quer é o quê? Matar, roubar e destruir. Ele não quer o meu bem, ele não quer o seu bem. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor nosso Deus, está lá em Isaías capítulo 61 e verso 3, a palavra diz que o Senhor nosso Deus mandou Jesus para que fizesse uma coisa extraordinária, que de repente ele fizesse isso na minha e na sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram, a pôr sobre Sião os que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a diferença no terremoto do Senhor, nosso Deus, do Senhor Jesus, do nosso Santo Espírito, para o terremoto do mundo para nós, para o terremoto do diabo para nós, para o terremoto de pessoas que não gostam da gente, que não querem nosso bem. É muito importante que nós tenhamos isso em mente. De repente, nesta noite,
nessa semana, o Senhor vai enviar um terremoto sobre a sua vida. E a sua vida vai mudar. Aleluia, aleluia, aleluia. É inacreditável como os terremotos do Senhor surgem de repente na sua vida e na minha. Você está passando por uma necessidade, está endividado, não tem como fazer. De repente o Senhor manda do nada alguém que lhe ofereça uma bênção para que você mude de situação. Às vezes a gente orou um tempo, buscou, pediu e nada aconteceu. Mas de repente o Senhor ordena a bênção. Comprei um apartamento há muitos anos atrás. Naquela época que comprar apartamento era uma loucura. Eu tinha me casado e precisava comprar um apartamento. E de repente chegou a conta do apartamento. O cara olhou para mim, eu não conhecia Recife, eu não morava aqui, vim para cá. Chegou a conta do apartamento. Olha, o senhor tem que pagar uma coisa chamada laudêmio. É 5% do valor do imóvel. E eu falei, e aí? E aí, se o senhor não pagar esse laudêmio, nós não podemos financiar o seu apartamento. Notícia ruim, né? Sabe que dia que era isso? 30 de outubro. Dia 1º de novembro, vencia a parcela que tinha que pagar esse bendito desse laudêmio. Eu botei o joelho no chão e fui orar. Senhor, eu não tenho de onde tirar. Procurei todos os amigos, até o reverendo Teste na época, né, Teste? O Teste não estava aqui, não é brincadeira. Mas pedi dinheiro emprestado ao reverendo Teste. Pedi dinheiro emprestado a todo mundo que os irmãos podem imaginar. Amigos que eu tinha, irmãos meus, todo mundo. Não tinha de onde tirar o dinheiro. Mas tinha uma dívida. Eu me casaria em dezembro, dia 20 de dezembro de 1983. Aí eu boto o joelho no chão, começo a orar. E eu vou falar o quê para o senhor? O que você fala para o senhor quando você está desesperado? Hoje eu conversava com uma pessoa, ela disse assim, pastor, como é que eu oro? Eu só sei orar o Pai Nosso, o Padre Nosso. Eu só sei orar o Padre Nosso. Eu disse, como é que a gente ora? Senhor, eu estou doente, me cure. Senhor, eu estou triste, me alegre. Senhor, eu estou infeliz, me traz felicidade. Senhor, eu preciso de dinheiro, manda dinheiro. Senhor, eu preciso de salvação, manda salvação. Não tem nada para fazer, é botar o joelho no chão e dizer, Senhor, do jeito que você, como pai, ensina o seu filho, né? Seu filho não aprende a falar? Ele não aprende a falar? Quando ele nasce, quando você começa a falar, de repente ele fala, é minha, é minha. O pai é dele, a mãe é dele, os brinquedos são dele, tudo é dele, ele não é dele, é minha, né? Pedrinho, meu filho, ele olhava para mim assim, eu dizia, meu filho, isso aqui não é seu, não é minha, papai, é minha. Do mesmo jeito que ele sabe dizer que é minha, ele sabe dizer que, meu Deus, me ajude. Orar é desse jeito. Botei o joelho no chão e falei, e agora, senhor, o que eu vou falar? Vou chorar, vou orar e vou dizer, senhor, não tem para onde ir, eu não posso fazer nada. Eu tenho um pai rico, não tenho amigo rico, reverendo Teste não quis me emprestar o dinheiro, entendeu? Eu nem conheci o reverendo Teste, em 1983. E aí eu orei e falei, bom, vou entregar o apartamento, que é a solução. No dia seguinte, liguei para o papai. Papai, está tudo bem com o senhor? Tá. Eu sempre ligava para meu pai. Meu pai morava em São Paulo e eu morava aqui, morava sozinho aqui. Aí, papai, está tudo bem, meu filho? Está tudo bem com você? Aí eu disse, tá, tudo bem. Tem certeza? Aí ele disse, como assim tem certeza? Eu falei, eu ligo sempre para o senhor. Qual é o problema? O que está acontecendo que o senhor está perguntando? Eu disse, não, meu filho, eu tive um sonho com você. Você estava dentro de um buraco bem grande, bem fundo. E eu olhava para o buraco e eu não tinha o que fazer. Mas, de repente, eu estendi minha mão, peguei sua mão e tirei você de dentro do buraco. O que é que está acontecendo com você? Meu pai era um homem de Deus, abençoado, muito abençoado. Aí eu disse, papai, a história é a seguinte, o senhor é pobre, eu também, certo? Nós não temos de onde tirar dinheiro, eu preciso amanhã, por exemplo, 5% num apartamento de 300 mil, por exemplo. Preciso de 15 mil reais amanhã
para poder dar continuidade ao meu apartamento que eu comprei. Aí ele olhou para mim e disse: meu filho, puxa rapaz, eu me aposentei, recebi um 13º, recebi uma indenização, é 15 mil reais, estou mandando para você amanhã. De repente, o Senhor faz isso. Se você olhar para trás e contar as bênçãos do Senhor para a sua vida, você vai encontrar muitos de repente desse. De repente eu estou com um problema de saúde muito sério, uma pessoa da minha família, e alguém chega e diz assim: o que nós vamos fazer? Não tem mais o que fazer. Mas de repente o Senhor bota a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, você coloca a mão sobre aquela pessoa, você ora, não precisa o pastor Kleber orar, não precisa do reverendo Rubinho orar, você mesmo, você põe a mão lá sobre a cabeça da pessoa e diz: em nome de Jesus, cura essa enfermidade, e de repente o Senhor cura, porque a Bíblia Sagrada diz que todo o poder foi dado ao Senhor. Mas a Bíblia Sagrada também diz assim, certo? Que vocês e eu, nós oraremos e os enfermos serão curados. Nós oraremos e os demônios serão expulsos. Nós oraremos e as coisas ruins que nos cercam, elas serão afastadas de nós, porque o Senhor tem prazer em que nós vivamos bem. Então, de repente, um terremoto desse tipo pode vir para a sua vida nesta noite. Você tem que confiar apenas, tem que buscar apenas. De repente você está com depressão e o Senhor vai te curar nesta noite. Eu creio nisso. Sinceramente, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor pode curar. De repente, neste momento, o Senhor já está falando ao seu coração, certo? E está dizendo a você que você realmente vai ser abençoado. Se você for olhando a palavra do Senhor, você encontra um texto lá em Atos capítulo 9. Diz a palavra do Senhor que Paulo está andando em direção a Damasco para prender cristãos. Aí a Bíblia diz assim no verso 3: e seguindo pela estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, ou seja, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo era um judeu, Paulo era um fariseu, Paulo era um homem que perseguia o Senhor, certo? Mas de repente ele teve um encontro com o Senhor. Você e eu temos uma responsabilidade muito grande com nossos filhos. Nós não entendemos muitas vezes isso, que nós precisamos falar para os nossos filhos de que Jesus é o Salvador e que eles precisam de ter um encontro com o Senhor Jesus, de que eles precisam andar nos caminhos do Senhor, porque Deus não tem neto. Deus não tem neto. Você sabia que Deus não tem neto? Deus tem filhos. Quando você deixa de falar de Jesus como Salvador pessoal para o seu filho, sabe para onde ele vai? Para onde você já pensou. E a responsabilidade é só minha e sua. O apóstolo Paulo diz: de repente uma luz do céu apareceu e ele caiu. Você perdeu a esperança com seu filho? Você perdeu a esperança com seu pai? Você perdeu a esperança com seu amigo? Você perdeu a esperança com aquelas pessoas que você ama, porque elas se desviaram dos caminhos do Senhor? De repente, a luz do céu, que é Jesus Cristo, pode novamente entrar nos corações, ou pode alcançá-los, e pode mudar a vida deles. Você está andando uma vida errada, toda torta, mas hoje o Senhor está dizendo a você: de repente eu quero ter um encontro com você. Eu quero mudar a sua vida, eu quero fazer diferença na sua vida, eu quero que você seja meu, eu quero que você seja um filho de Deus, eu não quero mais que você seja criatura somente, eu não quero mais que você seja simplesmente um neto de Deus, um bisneto de Deus. Essa é minha, essa é a sua responsabilidade. De repente você está aqui pensando no seu filho, na sua filha, no seu irmão, na sua irmã, que está nas drogas, que está bêbado, que está
pelo Recife afora, sem Jesus no coração, e ele não vai morar no céu. Mas você vai. Eu sou feliz porque eu vou morar no céu. E azar do Sebastiãozinho, que não vai. E azar do Manuel, que não vai. Azar do Pedro, que não vai. Azar da Maria, que não vai. Azar da Esther, que não vai. Azar do João Vitor, que não vai. Não, João. É assim que funciona? Não. De repente, você e eu temos que abrir os olhos para pregar a palavra, para que de repente o Senhor fale ao coração dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos esposos, das nossas esposas, para que eles aceitem a Cristo como Salvador, e todos nós, juntos, vamos para o céu. Atos capítulo 2, verso 2 a 4, a palavra do Senhor diz assim, que de repente eles estavam reunidos no cenáculo e veio um vento tempestuoso. Foi distribuída sobre eles língua como de fogo, e era o Espírito Santo que vinha sobre aquele povo, e de repente eles começaram a falar em línguas estranhas, porque receberam o Espírito Santo na sua vida. De repente um vento, o vento do Espírito. Mas se você for ver a palavra do Senhor, o diabo também tem seus ventos. Jó, sobre ele sopra o vento da morte. Seus 10 filhos são mortos. Sobre ele sopra o vento do roubo, roubam os seus animais todos. Sobre ele sopra o vento da destruição, há um fogo do céu e acaba com tudo. Sobre ele sopra o vento da enfermidade, tumores malignos são colocados sobre Jó. E de repente, nesta noite, o diabo tem colocado na sua vida e na minha vida determinados tipos de ventos que é para a sua destruição e para a minha destruição. Mas hoje é dia, é a hora de nós abrirmos nosso coração, de orarmos ao Senhor e dizer: Senhor, mande o vento do Espírito, que vai nos curar, que vai mudar a nossa situação. E o Senhor vai fazer isso, porque Ele já fez isso há 2000 anos atrás, quando Ele mandou o Espírito Santo para habitar na terra. Então hoje é dia de nós abrirmos o coração e dizer: sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito. E vem voltar tudo para o lugar. Não tem um hino que nós cantamos, né? Que é bem bonitinho, que eu gosto muito. Sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem para curar. Sopra Espírito, trazendo vida, junta aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra, quando o vento soprar. Que maravilha, não é não? O vento sopra e as coisas mudam. O vento sopra e as coisas melhoram. O vento sopra e tudo aquilo que é colocado para a minha e para a sua destruição, ele é desfeito pelo poder glorioso do Senhor. Nós precisamos confiar nisso. E quando nós cantamos, meu amigo que canta melhor que eu, né? Cante. E vocês podem cantar também. Só para Espírito. Vai. Veja como é interessante. A gente canta, mas a gente não vê o que Deus faz com esse hino na minha e na sua vida. Presta atenção nele, bem direitinho. Não precisa cantar não, só ouve. Espírito, levanta os caídos. De repente, o Espírito Santo de Deus está soprando aqui nesta noite. Está restaurando as suas feridas, as suas dores. De repente, Ele está curando você e curando a cada um de nós que aqui está. Sopra Espírito, sopra Santo Espírito nesse momento, neste lugar, e traz vida. Aquilo que o diabo quer, que é destruição, o Espírito Santo de Deus traz vida.
junta aos pedaços. Como é que está a sua vida? Despedaçada? De repente, o vento do Espírito Santo vai juntar tudo. Aleluia! Oh glória! Vai juntar tudo. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. A multidão de caídos, Senhor, um povo forte marcha sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Ventos, amados, do Espírito Santo, vento da prosperidade, vento da alegria, vento da paz, vento do amor, que o Espírito Santo pode realmente restaurar cada um de nós, fazer com que nós voltemos àquele primeiro amor, para que nós possamos louvar o Senhor de maneira gloriosa. Aleluia. E aí você lê a palavra que o reverendo Honório leu, de repente estão os pastores no campo, e aí se anuncia: olha, nasceu o Salvador, nasceu aquele que vai restaurar Israel, nasceu aquele que nasceu no seu coração e que fez diferença na sua vida, porque hoje você é um cristão, ou um pequeno Cristo, como o bispo gosta de dizer, certo? Você hoje tem Jesus dentro do seu coração. Aqueles pastores estão lá conversando no campo, falando sobre a restauração de Israel, e o anjo do Senhor anuncia: não temais, eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. De repente, o anjo do Senhor anuncia a salvação. De repente, o anjo do Senhor, nesta noite, está anunciando para cada um de nós que nós precisamos aceitar a Cristo como Salvador e viver uma vida de cristãos de verdade. De repente, nós precisamos aceitar a Cristo como nosso Salvador e ser fiéis ao Senhor. De repente, nós precisamos aceitar a Cristo como Salvador e termos compromisso com o Senhor Jesus. De repente, nós precisamos falar do Senhor Jesus para que milhares de pessoas nessa cidade, até milhões de pessoas, cheguem a Cristo e venham aceitá-lo como seu Salvador pessoal. De repente, o Senhor Jesus está falando conosco nesta noite. De repente, a palavra do Senhor diz o que? Lá em Tessalonicenses, que também foi lido pelo reverendo Honório. De repente, você que morreu, né, vai ressuscitar. De repente, você que está vivo, vai ser transformado. De repente, a palavra do Senhor diz assim: ouvida a voz do arcanjo, ouvida a trombeta de Deus, de repente, sabe o que vai acontecer? Você ainda crê nisso ainda? Você crê que o Senhor Jesus voltará e que Ele levará você para o céu e que você vai viver com Ele eternamente? Você crê que o Senhor tem poder para fazer isso e que um dia Ele voltará e lá nos altos céus Ele começará dizendo o que a palavra diz: dada a palavra de ordem do Senhor, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, de repente, aleluia, Jesus descerá dos céus, aleluia, e nós voaremos ao encontro dele e moraremos com ele para todo sempre, porque isso é o importante, o mais importante de todos os nossos de repente.
Não é você ser curado, não é você ser abençoado, não é você ser rico, não é você ser cheio de coisas boas, nada disso tem importância. O de repente que realmente importa é que Jesus nasceu no meu e no seu coração. E quando Ele aparecer nas nuvens, aleluia, você será atraído ao encontro dEle, e você voará ao encontro deles. E ali acabaram-se os de repente. Aleluia. Sabe por quê? Porque você viverá com Ele para todos sempre. Oh, glória! Aleluia! De repente, amados, de repente, os mortos ressuscitarão. De repente, os vivos serão transformados. De repente, voaremos e encontraremos com o Senhor nos ares. De repente, o Senhor, nosso Salvador, virá em glória para nos levar para si, para acabar com toda lágrima, toda dor, toda infelicidade. A palavra do lado de Apocalipse, ela diz assim, né? Porque Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Não tem necessidade de chorarmos mais por nada que nós precisamos, porque o Senhor Jesus estará conosco e nós viveremos com Ele para todos sempre. Aleluia! Agora o Senhor despede o teu servo de Simeão, porque ele creu na palavra do Senhor. A mesma coisa a Ana fala, despede-me, porque eu criei na palavra. Amados e queridos irmãos, eis que o Senhor virá de repente. E todos os de repente que hoje nós achamos importantes não tem nenhum valor. O importante é este de repente de agora. A palavra diz lá que Jesus vem como ladrão. Você está preparado? Jesus vem como noivo, que as noivas prudentes estão preparadas e as imprudentes não estão. Você está preparado? Os tempos estão acabando. Guerras, rumores de guerra, depravação moral, drogas, epidemias, violências, guerra, fome, terremoto, tudo que você está vendo está previsto na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 24. Mas de repente Jesus virá gloriosamente e vitoriosamente. Isso é o mais importante para todos nós que aqui estamos. Um terremoto vai nos surpreender. A luz pode nos surpreender. O vento pode nos surpreender. A glória do Senhor pode nos surpreender. Mas a vinda do Senhor não pode nos surpreender. De repente, você precisa estar preparado para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. De repente, você precisa cantar um hino maravilhoso que Oséias de Paula escreveu e cantou há muitos anos atrás, que é importante. Eu gostaria que vocês cantassem e vocês meditassem neste hino que está sendo cantado, que é o de repente mais importante que nós temos, que o Rei está voltando e você tem que estar de pé para encontrar com Ele, porque de repente Ele virá e não tardará, e você precisa estar de pé na presença dEle. Enquanto eles cantam, pense na mensagem deste hino. Todas as coisas acabaram. O mercado está deserto, seu trabalho já Não tem mais trabalho nos mercados. o martelo. Aleluia. Oh, glória. Seu Não tem mais trabalho. barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Você sente assim? Que o Rei está voltando e a trombeta está chamando você para morar com Ele para todo sempre? Aleluia, Ele vem nos buscar. Os vagões e trens
vazios, passam Aleluia. ruas, quarteirões, Pense nisso. aviões sem seus O piloto foi para o céu. voam pra O maquinista foi para o céu. a Tudo está voando cidade está e andando deserta, em direção à destruição. sua agitação parou. Seu filho foi para o céu, você ficou. A sua filha foi para o céu, você ficou. Você foi para o céu, mas sua filha ficou. Você foi para o céu, mas o seu filho ficou. Temos que ter essa responsabilidade. Pregar a palavra do Senhor para os nossos filhos. De levar a mensagem para os nossos amigos. De levar a mensagem para aqueles que nós amamos. Porque o rei vai voltar. E quando ele voltar, vai ficar alguns aqui que nós amamos, e não é bom isso. Aleluia! Não é bom que os meus filhos fiquem, que os seus filhos fiquem, que os meus pais fiquem. Não é bom isso. Eu não fico feliz quando eu imagino que alguém da minha família vai ficar aqui porque não aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. Aleluia! Oh, glória! Abra o seu coração, abra a sua mente, para que de repente, quando o Senhor voltar, Ele leve todos nós, toda a sua família, todos os seus amigos, todos aqueles que você teve oportunidade de falar do Senhor. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Veja só que interessante, o finalzinho para nós terminarmos. Vejo a multidão subindo, ouço um coro celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Aleluia. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. Aleluia, aleluia, aleluia. De repente o Senhor voltará e você precisa estar em pé para recebê-lo. De repente o Senhor voltará e nos levará para morar com Ele para todo sempre. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor querido, que maravilha, Senhor, é pensar que um dia Tu voltarás e que quando Tu voltares, Pai, nós voaremos ao Teu encontro, seremos abençoados, seremos para todo sempre Teus, que olharemos o Teu rosto, Senhor, e olhando para o Teu rosto, veremos, Pai, toda a felicidade que Tu tens em nos receber. Nos abençoe, Senhor, cada um dos Teus servos que aqui está, aqueles que estão nos vendo pela internet, que a palavra desta noite, Senhor, toque os seus corações, que no seu de repente de bênçãos, Tu traga bênçãos a cada um, mas também, Senhor, que fale aos corações, para que eles possam se aperceber de que Tu estás voltando, e quando Tu voltares, que vai ser de repente, nós temos que estar preparados. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus vos abençoe. Amém.